terminamos o começo. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Estamos aqui com um novo programa de esporte, né, falar sobre futebol. E o primeiro programa passado foi o nosso irmão Paulão, né, o zagueiro aí, que jogou algumas equipes aí do futebol profissional. E hoje aqui com o Júnior, né, o Júnior, um irmão nosso aqui, que joga de marca do Verano. E Júnior, é um prazer, cara, e agradeço já a oportunidade e o convite, né, de receber aqui para a gente falar um pouco sobre os momentos que você teve no futebol e até hoje tem, né, no futebol master, né. E aí, Júnior, o que você tem a dizer aí sobre esse convite do programa? Em primeiro lugar, parabenizar, né, pela iniciativa. A gente vê a necessidade de realmente estar tendo essa divulgação do futebol amador, né, a gente sabe da importância. E parabenizar também pela equipe, né? A gente vê que hoje a sua equipe é uma equipe diferenciada do Juverano, a maioria dos atletas são atletas evangélicos, né? Segue uma linha de diferenciada, né, das demais equipes, e a gente tem visto que isso tem dado certo, né? E a gente deseja também, desde já, muito sucesso nesse programa, né? Também dar uma boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelo Instagram. Que vocês possam dar essa força ao nosso presidente AT Carlos, né? E é isso aí, estamos aqui, vamos tentar responder aí da melhor forma, né? Pois é, como o Júnior falou aí, esse programa foi criado para falar mais sobre o futebol amador, né? Porque você sabe que quantos programas tem aí que falam do futebol profissional. E aqui esse foi criado para falar sobre o amador e o profissional, né? Então o Júnior, mais que nunca, o Júnior aqui eu conheço desde jovem, né? E foi um grande jogador, ainda está sendo, né? Agora ele tem um curso compromisso de trabalho e tudo realmente fica muito corrido, né? O dia a dia. Mas aí eu vou fazer algumas perguntas ao nosso irmão Júnior aqui. Ele que é um jogador que joga na nossa equipe de Juverano, né? Já quero em primeira mão também mandar um abraço aí para os que estão nos assistindo, né? Que eu acredito que o meu amigo Messi aí, que trabalha lá comigo na empresa Cagesse, deve estar assistindo o programa. Mandar um abraço aí para o Lucas. E para todos aqueles da equipe do Juverano, aqueles que estão participando, né, ajudando a gente no programa a falar desse trabalho de futebol amador, né. Então tem umas perguntas aqui, Júnior. Me fala uma coisa, você, quando começou o futebol, tu lembra a tua idade, assim, quando começou a passar a gostar de futebol? Então, cara, essa história até é muito interessante, nos faz voltar um pouco no tempo, né, isso é muito bom, muito gostoso. O início da carreira, o início que despertou a vontade de jogar, a gente morava na Vila União, né? Nasci e me criei na Vila União, num bairro ali de Fortaleza. Acho que muitos que estão assistindo conhecem. E essa vontade, esse desejo de jogar futebol veio através do meu pai, né? A gente sempre acompanhava, o pai sempre que ia jogar, né, subúrbio, ele sempre nos levava, tanto eu como meu irmão, o tiozinho, né? A gente sempre participou, né? Sempre ia. E o pai, ele sempre pessoas iam lá em casa, donos de equipe, né, de futebol, iam lá em casa chamar o pai para participar da sua equipe, né? Quando tinha clássico lá entre as duas equipes, melhores equipes lá da Vila União, os donos das equipes procuravam lá, iam lá em casa, né? Na sexta-feira, o jogo ia acontecer no domingo, e na sexta-feira eles levavam chuteira pro pai, eles levavam arrumado, né, para se cuidar, se tratar, e fazer aquela oferta. Eu ficava ali observando, né, a forma que eles tratavam, a forma carinhosa que o pai era tratado, por conta que ele era um jogador assim, bom, né? Jogava bem, as equipes queriam ele nas suas equipes, né? Os donos das equipes queriam ele nas suas equipes, e aquilo ali foi despertando aquele desejo. A gente olhava lá, também via quando tinha os clássicos, o campo
lotado de pessoas ali assistindo, né? Aquela vibração, aquela empolgação de que estava ali fora, torcendo pelos atletas, torcendo pelas suas equipes, e aquilo ali foi despertando o desejo de a gente estar ali dentro do campo também, nas quatro linhas, participando daquele momento gostoso, né? A gente que estava de fora achava gostoso, agora imagina quem estava diretamente no fundo daquela partida, né? E a euforia total quando surgiu o gol, aí não tinha como, né? Que talvez eu tivesse de 7 a 8 anos, né? De 7 a 8 anos, e a gente desejava que crescesse para poder participar também de alguma equipe, jogar por alguma equipe, para poder viver aquele momento ali, né? Que o pai estava vivendo, e o desejo de jogar futebol surgiu daí, né? Pois é, Júnior, como o Júnior está falando aqui, a gente lembra que somos da época, né? Eu e o Júnior somos da época do futebol onde o subúrbio era lotado os campos, né? Sempre ali, eu me lembro que eu comecei aqui no Palmeiras, e no campo do Palmeiras sempre estava lotado, os jogos, partidas, o futebol amador sempre foi bem visto, né? E o Júnior é dessa época. O Júnior, quando ele chegou com o seu irmão, o Dizinho, Júnior, me fala uma coisa, já sobre society, para você, qual a diferença entre o society e um campo com 11 jogadores, um campo grande? Porque você jogou muito tempo society, né? Nós jogamos, eu lembro que nosso time Juverano, né? Ele começou como society, né? E depois com o tempo agora a gente mudou de nome e foi para Juverano. Aí eu quero saber, o que você acha da diferença do campo grande e do campo pequeno? Carlos, até voltando um pouco nessa época, né? Época boa, maravilhosa, a gente se lembra que aqui o campo fica pertinho, né, da tua casa, que nós começamos, né? Tem um barreirão, lá embaixo fica o campo, e a gente se lembra quando a gente olhava ali, aquele barreirão lotado de pessoas, muito gostoso, né? Era gostoso demais, os torneios, né? Lotava, hein? A gente sente muita falta dessa época, né? Desse tempo. Mas a pergunta aí, a diferença, Antônio Carlos, na minha opinião, do society para o futebol de 11, né? O futebol de 11, geralmente, você colocando um atleta que está acostumado a jogar society para dentro de um campo de 11, talvez o aproveitamento dele seja bem melhor do que se você pegar um atleta que joga fute 11, né? Futebol de 11, campo grande, né? Campo grande, né? E colocar no society, talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade, principalmente aquele que gosta de correr, né? Aquele que é corredor. Porque o society é um campo menor, né? Um campo menor. Com certeza. E já quem tem essa função de correria, né? De jogar com correria, sente um pouco de dificuldade. O society, ele quer mais raciocínio rápido, né? Toques mais precisos, né? Aproveitar as oportunidades de se bater mais no gol, né? É aquele famoso abriu, bateu, né? Com certeza. Então a gente vê assim que o society tem que ter essa agilidade, raciocínio rápido, né? Aparecer mais rápido, não pode parar, cansou, trocou, tem que ter essa consciência também, né? Para não estar prejudicando a equipe, já que é um campo curto, né? Jogadas que acontecem muito rápidas, precisas. Então a equipe tem que estar inteira, os atletas também tem que estar inteiros para poder não deixar a sua equipe a desejar, né? Então eu acho assim que a gente que vem do salão, eu joguei muito tempo salão, inclusive ensinava salão na ABC, né? Passei muito tempo ensinando salão no ABC. Dando aula, né? Dando aula. Se eu não me engano, foram quase que 8 anos, 9 anos ensinando no ABC lá de salão. Então a gente, quando foi para o society, a gente não teve tanta dificuldade, que era exatamente o que a gente jogava aqui, né? Jogamos futebol de society, participamos de muito torneio, fomos campeão várias vezes. Várias vezes. Em torneio society, exatamente porque a gente surgiu daí, do salão. Então a gente não teve tanta dificuldade em estar participando de society. Somos um grupo pequeno, né? Então foi melhor para irmão grande. Júnior, me fala uma coisa. Você anda faz alguma preparação física, está atuando hoje no subúrbio ainda, no Mastro, sei que você joga Mastro, joga nossa equipe. Mas eu sempre gostei assim de me cuidar, né? Sempre gostei de me cuidar. Eu nunca fui um cara de farra, de sair, perder noites de sono, farreando, né? Eu nunca fumei, nunca bebi, né? Sempre eu tenho essa vantagem, né? De não gostar desse tipo de vício. Não que eu tenha
alguma coisa contra quem faz, né? Cada qual sabe o limite do seu corpo. É verdade. Né? Então eu também não tenho corpo. Eu não. Mas eu mesmo eu nunca me vi assim passar uma noite em festa, nunca me vi, né? Nunca gostei. Digo mais uma vez, não que eu tenha nada contra, né? Quem faz isso. Mas agora atualmente, como tu disse no início do programa, né? A gente trabalha, eu trabalho em hospital, né? Trabalho na área da saúde e a gente trabalha em alguns hospitais e a gente trabalha no período da noite, né? Trabalha durante o dia e cabe que essa correria acaba tomando um pouco de tempo, né? Não nos deixando a gente muitas vezes com o tempo sobrando para que a gente faça algum tipo de atividade física. Mas antes, bem antes, a gente tinha um pouco mais de cuidado. Sempre eu fui um cara que gostei muito de correr, né? De fazer minhas caminhadas. Então eu me cuidava bem mais. Talvez isso tenha nos ajudado, com certeza nos ajudou a poder chegar participando. Nunca tive uma lesão séria, graças a Deus. Muito por conta desses cuidados, né? E eu ia até fazer essa pergunta sobre lesão, né? Porque... Mas hoje eu só desculpa. Só falando, mas hoje está com algum tempo que a gente, sempre que tem oportunidade, mais o meu filho ali no campo do Curitiba, quem conhece, né? E a gente sempre procura estar ali, né? Correndo, se exercitando, fazendo algum tipo de atividade física, para poder começar a sono perdida, né? A gente está sempre procurando dormir também, porque o sono também é muito importante quando a gente está podendo, né? Mas que a gente pode, a gente está sempre fazendo algum tipo de atividade física, para que a gente não chegue dentro de campo e simplesmente entre lá, porque isso muitas vezes ocasiona muitas lesões. A lesão ela surge exatamente devido a isso, porque você está parado, não faz nenhum tipo de atividade física e quando chega o dia do jogo você já entra dentro do campo e vai lá e joga e às vezes aquilo arrebenta sua musculatura e ali pode causar uma lesão séria, pode até lhe impedir de praticar o futebol. Então assim, se você tem tempo de praticar alguma atividade física, pratique durante a semana, né? Isso é bom para a sua saúde, para que você chegue, tenha um desempenho melhor dentro de campo, né? A sua saúde também esteja em dia. Então assim, é muito boa essa sua pergunta, a gente já deixa aqui uma observação para que quem puder estar fazendo, faça, né, Ricardo? É verdade. O que a gente está falando aí, às vezes aqui no grupo da nossa equipe, né? Porque eu sou o presidente, sou treinador, sou muitas coisas do nosso time juverano aqui, master, né? E sempre eu estou botando no grupo, gente, faça uma atividade física, porque evita lesões e outra coisa, o risco de vida que você corre dentro do campo, né? Se você não tiver uma atividade física durante a semana, então faça atividade física. Quando chegar tudo de jogo, tá bem para atuar, né, Júnior? E Júnior, me fala uma coisa, eu quero fazer uma pergunta a você. Durante essa caminhada no futebol amador, quando você era mais jovem, tu já passou por alguma peneirada no futebol profissional, assim, algum time, clube? Passei. Qual foi o clube que tu foi lá e o que tu tem que falar sobre a peneirada? Eu participei da peneirada, Antônio Carlos. Passei pelo futebol de salão, nós participamos ali no antigo ABB, né? Participamos, jogamos ali no ABB, né? E participamos também em campo, participamos ali no antigo Uniclinic, né? Que agora é Atlético Cearense. Atlético Cearense, inclusive Atlético Cearense. Eu já vi ele é torcedor fanático do Flamengo, esse time aí que tá muito forte, né? E inclusive ele mudou o uniforme do Atlético Cearense, que era o Uniclinic, ele botou para preto e vermelho, as cores do Flamengo. Então, sei lá, naquela época tu fez parte lá da peneirada. Participamos ali também. E no ferroviário, né? A gente passamos ali, acho que foi algum tempozinho também ali no ferroviário também, participando da peneira. Eu junto com alguns colegas meus ali, né? Da onde a gente morava. E a gente tem saudade desse tempo. Com certeza. Não tinha facilidade que hoje essa juventude tem. Porque naquele tempo, Antônio Carlos, eu me lembro que pra gente estar lá na Barra do Ceará, né? Pra gente estar lá no campo, lá no estádio do ferroviário, na Barra, a gente se lembra que a gente saía de casa, Antônio Carlos, 11h30, 12 horas no máximo, para poder pegar o ônibus ali, lá no mercado, ali na Messejana, um antigo circular. Pegava, saía de casa 11h30, para estar lá chegava lá 1h30 para o treino começar 2 horas, né?
E a gente tinha essa dificuldade, muitas vezes de casa sem se alimentar, né? Tinha aquela dificuldade também que a gente precisava trabalhar para ajudar o pai, a mãe, né? É verdade. Então assim, tivemos algumas dificuldades que a gente tinha que superar para poder ser um atleta, né? Coisas que hoje o governo facilita muito para esse jovem, né? Ter disponibilidade para poder jogar. Hoje a gente vê aí que até a parte de transporte público facilita muito, né? Com os terminais, né? Não demora tanto quanto demorar quando chegar lá, tá certo? Hoje a gente vê que nossos filhos hoje têm umas condições muito melhores, a gente procura dar uma condição melhor para que eles não passem a dificuldade que nós passamos, enfrentamos, você sabe muito bem disso, né? Então assim, mas eu não tenho do que me queixar, graças a Deus a minha infância, a minha adolescência foi muito boa mesmo. Dentro do futebol fiz muita amizade através do futebol, né? Essas experiências, essas peneiradas foram muito bons, serviu muito bem para mim, né? Porque a gente tivemos ali a oportunidade de ter pessoas profissionais nos orientando em termos de posicionamento, em termos de batida de bola. Então assim, isso veio só agregar conhecimento cada vez mais para que a gente pudesse estar desempenhando dentro do campo que a gente desempenha hoje, né? Um pouquinho, mas a gente... É verdade. Inclusive, o que o Júnior está falando aí, na nossa época aí, né, era muito difícil, não tinha terminal, né, de onde estava o circular aí. Eu lembro que eu fiz os testes lá eu joguei na escolinha do Tiradentes, comecei no Tiradentes, né, joguei escolinha, e quando foi para a meta do juvenil, e aí houve um contratempo lá, e aí eu não fui mais, e aí o pessoal da minha turma subiram para o juvenil, certo? E na época quando eu cheguei no Tiradentes, o Ney que jogou o Ceará, o Silas, né, quando eu cheguei na escolinha, eles tinham acabado de subir para o juvenil. O Silas depois jogou Botafogo, né, muito conhecido, o irmão do Siloé, né? E falando sobre essa história aí, como é difícil, depois eu joguei Centro União, né, do Zé Valdo, e eu fui para um jogo, uma história interessante, eu fui para um jogo lá no campo do Ceará, do Centro União, pelo Campeonato Cearense, de juvenil, né? E aí o finado Carlinhos, nosso irmão, né, que já não está com a gente mais, finado Carlinhos, ele passou aqui bem cedo, o jogo lá era cedo, ele passou assim, bora tocar pro jogo. Aí eu disse, cara, eu não almocei ainda, não está preparado o almoço não. Eu disse, cara, hoje tu vai passar mal em campo. E eu comi demais, estou bem de sol. Eu disse, amém, cara, pois vamos. E aí pegamos a condução, fomos embora pro Ceará, né? E aí começou o jogo, ganhamos o jogo, mas no segundo tempo ele já pediu para sair, no começo do segundo tempo, porque não aguentou, porque estava de barriga cheia. Enquanto eu com a barriga vazia fiz uma grande partida lá e ganhamos o jogo lá era contra São Gerardo, né? Ganhamos o jogo lá no campo do Ceará. Quer dizer, aquela dificuldade da gente pegar transporte, ir para os clubes, né? Ir atrás de treino. Eu bati muito nas portas do clube. Inclusive na época tu conheço o Goiaba. Demais. Goiaba, né? O Goiaba está pro lado aqui não sei, na Francesa, porque é lado lá, parece que ele tá pro lado lá. É lateral, exatamente. Eu me lembro que eu fazia um teste ferroviário e chegando lá eu fiz 2 coletivos bem. Né, o primeiro, aí ele me escalou pro segundo coletivo, fiz gol no segundo. E ali no final eu pensei que tinha ficado no ferroviário, né? Era na época do Caçapava e tudo, um time muito forte ferroviário. E aí o Celso da Avião pegou e me chamou e disse que não dava pra ficar comigo porque tinha que trabalhar o porte físico, né? Naquela época era difícil. Eu sempre pequeno, né? Baixinho e tudo, então eu tinha dificuldade. Hoje é diferente o futebol. Nossa, você acabou um exemplo que ficou aí, né, do futebol é o Romário, né? Com certeza. Ficado. E muitos na atualidade, o Dudu, né, do Palmeiras tem agora, vários atletas né? aí de todos baixos, que a gente vê que realmente isso não, no meu ponto de vista de futebol, né, isso não faz tanta diferença, né? Faz diferença para o atacante? Faz um pouco, né? Mas é aquele ditado, né, que muitos dizem, né, que a técnica, né, supera a força. Verdade, é verdade. Se a estatura é o que é contra você, mas você pode estar trabalhando outras coisas, outras características, né, que possa lhe tornar você diferenciado, né? Então a gente vê que graças a Deus esse tabu de estatura foi quebrado, né, dentro do futebol, né, Fábio? É verdade, é verdade. Pois é assim, ó, galera, é o seguinte,
Como eu já falei aí, tem alguns grupos, o nosso programa vai estar toda segunda-feira, começando às 19h30, certo? Só quem tem raiz no futebol profissional e amador. Isso aí foi uma ideia que eu tive, né? Para honra e glória do Senhor, Deus me deu essa ideia de fazer esse programa. Mas nem tá falando sobre o futebol amador também, né? Não só do profissional. E o próximo convidado aí nosso aqui, você conhece, vai ser o Marcelo Barriga, né? Onde o Barriga é um grande zagueiro que passou pelo Maranguape, tem história no futebol. Ele começou junto comigo nas categorias de base, né? O Marcelo tem história aí. Vai ser o nosso próximo convidado na segunda-feira, né? Então um programa que a gente está trazendo, né, para saber sobre as histórias do futebol amador e do profissional. E tem história interessante. Me fala uma coisa, Júnior. Sobre um jogo marcante, você lembra de um jogo que ficou na sua memória, um jogo marcante dentro do futebol aí, por aí? No interior, aqui? Não, aqui mesmo, lembro. Lembro que, como eu falei, né, como dissemos antes do programa aí, aquele tempo, né, a gente saía com uma responsabilidade muito grande para participar dos jogos do subúrbio, né, que a gente sabe que as equipes, elas tinham seus torcedores fiéis, né? Que se durante o domingo à tarde você não fizesse uma boa partida na semana, você era aquele alvo das conversas nas esquinas, né? Nos alceiros do campo, era verdade, aquela resenha, né? Debaixo da mangueira, sempre ficava aquela turma comentando sobre o jogo do domingo, né? Então a gente já saía, quando a gente saía no domingo à tarde para ir jogar, participar do titular, a gente já saía com aquela preocupação de fazer um bom futebol, né? E eu me lembro de um clássico, a gente jogava pelo time do seu Josué, né? Ali, aqui da Messejana. Lá de São Bernardo o jogo? Lá de São Bernardo, era. Hoje a Areninha era campo de areia, né? Era, naquele tempo era o campo de areia, né? Com muitos campos, né? Hoje lá tornou-se uma areninha, né? Mas naquele tempo lá realmente tinha que ter preparo e muita força de vontade. Eu lembro de um clássico que teve contra o São Bernardo, né? São Bernardo. E ali a partida estava de 0-0, já quase na metade do segundo tempo, né? Quando um atleta do nosso time, o Som, não sei se você lembra do Som. Eu conheço o Som. Grande jogador, né? Eu sei que muitos dos que estão nos assistindo tem história no futebol, né? Ele pegou uma bola lá, né, na ponta esquerda lá, e deu um quebrazinho no lateral e chutou no gol. E fez um golaço, e a gente ganhou naquele clássico de 1-0, né? Já com o gol já marcado no segundo tempo, já para finalizar a partida. E aquele lá marcou, né? Nunca saiu da minha memória. Porque foi um jogo muito pegado, muito corrido, muito truncado, né? E aquela partida foi muito bom, porque o campo lotado, né? Quando aquele gol surgiu, quando o Sul fez aquele gol, todo mundo ali fora veio gritando. E muito bom, sabe? Foi uma partida que realmente nos marcou muito. E essa foi na lembrança, né? E a gente sente saudade, a gente vê que, né, hoje, infelizmente, os jovens que estão surgindo aí não tem participado dessa alegria, porque a gente sabe que o subúrbio mudou muito, né? Mudou muito o futebol do subúrbio. Naquele tempo a gente entrava dentro dos ônibus, né? Ia para os outros bairros, jogava, chegava lá, era bem recepcionado, né? Pela equipe que a gente ia jogar contra, né? Muitas vezes a gente saía para outras cidades aí vizinhas, participava dos piqueniques, né? Terminava lá, dava o horário do jogo, a gente reunia a família, entrava dentro do ônibus, ia para o campo, jogava. Aí sinto falta, né? Foram muitas partidas aí no interior também, partidas boas que a gente chegamos a jogar junto com as equipes, e a gente só tem muita saudade. Ia dentro dos ônibus, né? E aquela batucada, né? E aqueles instrumentos lá, a gente lotar, a vida, né? Era um programa de família, né? Era a família toda participava. Era muito gostoso, a gente sempre tem saudade disso, sabe? E que infelizmente os jovens de hoje não vão poder participar, né? Porque a gente tem visto aí que até para sair de um bairro para o outro hoje a gente tem que tomar muito cuidado, né? Infelizmente tem isso aí que está surgindo aí, que a gente lá não tem mais essa liberdade de estar transitando de um bairro para o outro como a gente fazia antigamente, né? É verdade. Mas fica a saudade, né? Fica
o futebol é um esporte que une, né? Que a gente consegue muitas amizades com ele. E eu só tenho muito que agradecer todas as amizades que eu adquiri dentro do futebol, né? Inclusive a nossa foi uma dessas, né, Ricardo? Dentro do futebol. Já há muito tempo atrás, muitos anos já, né? Muitos anos atrás, uns 15 anos já. Tem mais. 15 anos, não mais de Tem quase 7 anos por aí. Me falar uma coisa, Júnior. Teve alguma história que tu lembra engraçada dentro do futebol? Sempre tem história engraçada, tem umas resinhas, né? Tu lembra de algum? Aqui no jogo, fomos jogar aqui no campo de Santa Maria, naquele tempo, né? Aí, chegando no campo, né? Os dois times todos em campo, já para iniciar a partida, né? Ainda era porque quando nós viemos para cá, a gente vinha todo mundo junto, titular e aspirante, né? E a família e tal. Naquele tempo o transporte, como eu disse, era difícil, né? E a gente ia, todo mundo alugava aquele ônibus, né? No domingo à tarde, e vinha todo mundo junto dentro do ônibus, né? E os meninos já vinham se vestindo já dentro do ônibus, já um certo atraso já, né? Saímos um pouco atrasado lá de casa lá. E quando chegamos aqui no Santa Maria, se vestiu, entrou dentro de campo, outro time surgiu, né? Apareceu lá já vestido também, entrou dentro de campo e nada de começar, né? Já chegando já tarde, nada de começar, o apito. Faltou apito. Na época era dificuldade. Muita dificuldade o apito, cadê o apito? Como é que participa, né? No futebol sem um apito? É verdade. Aí foi muito engraçado. A gente não quer a preocupação de nossa, se veste já para poder chegar lá, já descendo, já vestido já, porque já está atrasado, bora lá, você se veste e tal, e aquela furia toda quando a gente não, né, chegar já entrar para onde vai iniciar o jogo, a gente vai ser, né, o nosso time ia ser culpado pelo atraso, quando chega lá, nada de e fora isso, muitas vezes, né, que a gente, muito engraçado, eu acho porque sempre tem essas resinhas, né? O Júnior, esse programa, quando eu falo só quem tem raiz no futebol, né? A gente vai trazer muitas pessoas de personalidade, né? Inclusive eu também estou conversando com os amigos aí para trazer outras pessoas aí, como o Tangerina, o Sidney, são os caras que são atletas que jogaram no Fortaleza, Ceará, né? As duas equipes do futebol cearense. E o Júnior é um cara que tem raiz porque eu conheço ele desde jovem, um grande jogador, jogava no ataque, fazedor de gol. Ele, o Dizinho, o irmão dele, né? Inclusive ele consegue não tem raiz. Agora tem dois garotos aí, sobrinho do Júnior, né? Que estão no momento aí do futebol brasileiro, né? Fala um pouco deles dois aí, do filho do Dizinho, dois aí, o Júnior. Ricardo, a gente falar do Robert Davi, a gente não participamos tanto assim quanto a gente podia participar daquele dos dois, né? Mas a gente via de pertinho, né? Aqueles meninos desde cedo iniciaram no futebol. Meu irmão Dizinho tentou engajar ele desde cedo no futebol, até porque o Dizinho também, né? Quem está nos assistindo, muitos conhecem o Dizinho, um dos melhores volantes aqui de Messejana. Ele é muito fera, ele joga muito. E tinha o futebol no sangue, com os filhos não foi diferente, né? Logo quando os filhos nasceram, que já começaram a andar, eu já estava com a bola ali, ensinando os filhos a bater na bola e tudo, já a preocupação de levar os filhos para ter uma base mais sólida no futebol, né? Levando para esses clubes, né? Começou no futsal, né? Eles começaram no futsal, jogando na BB, participaram do sumó, do bombeiro, jogaram no bombeiro, né? E a gente via dificuldade, sabe, Antônio Carlos? A dificuldade, porque não é brincadeira, 2 filhos, né? Uma esposa, tinha todo aquele negócio, só ele trabalhava. Mas nem por isso ele deixou que isso fosse empecilho para que ele não levasse os filhos dele adiante do futebol, né? E com esforço, com trabalho, né? Com honestidade, nunca deixando que palavras viessem lhe derrubar, né? Viessem lhe desmotivar. Ele sabia, né? Confiava no talento dos filhos. E aí, com todo esse trabalho, toda essa dedicação, as portas começaram a se abrindo, né? Começaram a se abrindo.
os meninos realmente mostraram que eram talentosos. Todos os treinadores que passaram, que eles passaram por eles, viram, né? Realmente via que os meninos tinham talento, tinham futuro dentro do futebol, né? E graças a Deus, Antônio Carlos, graças a Deus, por muito esforço, né? Trabalhando de forma honesta, a gente tem visto que Deus tem abençoado e eles têm colhido fruto, todos esses esforços, sabe? Muitas vezes, como eu disse aqui, eles iam muitas vezes sem sentar, né? Iam pegar, saíam lá perto da Washington Soares para vir aqui pro terminal, pegar um aqui a pé, tá entendendo? E graças a Deus hoje a gente vê aí todos os dois jogando profissional, né? Davi participando do time profissional do Ceará e o Robert hoje participando do profissional do Grêmio, né? Mas quem vê eles hoje não sabe que eles tiveram toda uma caminhada para chegar onde estão hoje, né? São dois meninos, né? Jogam no meio de campos, são meio atacantes, né? O Robert muito habilidoso na esquerda. Já o Davi tanto joga com a direita como com a esquerda, mas também é aquele jogador de visão, tem muita visão, sabe fazer a leitura boa dentro da partida, né? E isso torna ele diferenciado. E tanto é que está aí, né? Hoje o Davi aos 17 anos já foi convocado 2 vezes para a seleção brasileira e hoje está aí esperando a sua oportunidade de engajar efetivamente no time do Ceará, né? Porque hoje ele já está no banco, com 17 anos, está no banco do profissional do Ceará, mas a gente sabe que tudo tem o seu momento certo, né? E as coisas eu acho bonito, Carlos, porque uma coisa é você subir degrau por degrau, né? E ele está sabendo ter paciência degrau por degrau, porque muitos querem dar um pulo, estão aqui no primeiro e querem pular logo para o final, e às vezes queima todas as etapas e esquece que essas etapas é que faz você ter uma caminhada sólida. Verdade. Né? Sólida. Verdade. Então, assim, que Deus abençoe. São dois garotos que a gente humildes, que não deixam, jamais deixaram nada subir a sua cabeça, né? A vaidade, a fama, os elogios, eles não deixam, eles sabem diferenciar. Tanto é que quando eles estão em casa, mal comendo futebol, né? Fico mais jogando né? No celular. Então, assim, que Deus abençoe a vida de todos os dois, né? Que Deus continue com essa trajetória brilhante que ele vem traçando, e a gente deseja, assim, que cada vez mais Deus abençoe, que eles possam breve realmente estar no futebol aí internacional, né? Eu creio assim, Júnior. Europeu. Isso aí serve para vocês verem que os dois sobrinhos do Júnior, eles lutaram, batalharam para estar onde está hoje, né? Então, isso aqui fica um recado para vocês que querem ser um jogador de futebol, ou ser qualquer coisa, uma profissão na sua vida, não desistam, né? Persista que você tem, Deus deu um talento para cada um de nós, né? Então não pare. Você vai encontrar pessoas que vai dizer que não vai dar certo, porque são pessoas que não querem ver seu sucesso, sabe? Mas um recado que eu tenho para vocês aqui, vocês que querem ser jogador de futebol, não pare, o sonho de vocês tem um sonho, vai em frente, porque os dois sobrinhos do Júnior, eles tinham esse sonho, eles conseguiram, e daí eu acredito no sucesso de dois, eu acredito que eles dois vão explodir em forma, né? Isso é todos os processos jovens aí dentro do futebol. É como eu estou dizendo, a raiz vem do futebol através do Júnior, o Davi, o Robert, né? Aprenderam com o tio, aprenderam com o pai, né? Através do Dizinho aí também, né? Raiz do futebol. Então os jovens já vêm trazendo aquela raiz, né? Ô Júnior, falar uma coisa pra você. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Família, pra você, o que é família, Júnior? Já que nós estamos aqui falando sobre... Complicado. Família é tudo, né? Família é a base. Ninguém começa a casa do telhado, né? A gente começa a casa do alicerce. A família é o alicerce. A família é aquela que nos acolhe, independente do momento que nós estamos atravessando, ela está lá, né? Bem que a Bíblia diz que a amiga é mais chegada que o irmão, né? Não são todos, mas também tem aqueles amigos que a gente tem como família, né? A gente cria aquele laço, né, que acaba se tornando um membro da família, né? Embora que não tenha aquele sangue, né, hereditário, mas acaba sendo da família, acaba sendo bem mais do que o irmão. E a família é aquela que nos dá força, né? Onde a gente encontra o suporte, né?
para o nosso dia a dia. A família é a base de todo grande homem, né? De todo grande homem. O grande homem não é a base da família, mas a família é a base do grande homem, né? É verdade. E graças a Deus eu tenho, né? Tenho um pai, tenho uma mãe, graças a Deus souberam nos educar, sempre estiveram ali para nos aconselhar, para nos mostrar o caminho certo, né? Sempre a mãe teve a preocupação de nos mostrar o lado. Não está com você em todo canto, mas as minhas palavras, elas podem estar com você em todo canto. E assim, Júnior, procure sempre ser honesto, né? Procure sempre pegar o que é seu, nunca deseje nada do que é dos outros, né? Se você não tem batalha, tenha força de vontade, que com a sua força de vontade, com o seu trabalho, você vai conseguir. E sempre eu tive isso, Antônio. Graças a Deus, meus irmãos também, nós sempre fomos unidos. Graças a Deus, lá em casa, tanto eu usava a roupa dos meus irmãos, como meus irmãos usavam a nossa. A gente nunca teve esse negócio. Nunca nós tivemos assim briga, sempre nós fomos irmãos muito unidos, né? Sempre tivemos ali apoiando um ao outro, né? E graças a Deus, isso é hoje. Até depois de a gente, homem, né? Graças a Deus, sempre visita lá ligando, o Deus liga, a minha irmã liga, a gente está sempre procurando, está sempre conversando com o outro, perguntando o que é que um está precisando, perguntando como é que um está. A mãe também, graças a Deus, a gente somos muito ligados, né? A mãe, o que ela fala, está dito, né? Ela realmente é a chefe da família, tá certo? E graças a Deus, meu pai também, hoje é um homem de Deus, né? É um homem que realmente é um exemplo, sempre foi um homem honesto, trabalhador, trabalhou a vida inteira e essa, como disse nisso, né? Essa vontade de jogar bola, né? De ser jogador de futebol, vem muito do meu pai, porque, como eu te disse, né? Meu pai sempre esteve dentro dos campos, participou de grandes clubes do subúrbio, jogou Vila União, jogou Vaca jogou muitos clubes por aqui também, jogava muito no interior. Eu não lembro assim, não me recordo muito assim, porque também eu tinha 7, 8 anos, mas eu me lembro que viajei muito, e olha que naquele tempo era difícil viajar para o interior, né? Mas viajei muito para o interior com meu pai, para o pai jogar bola, vinham pegar ele em casa, levavam, né? E o pai era aquele meio de campo que jogava de terno, né? Jogava de terno, clássico, né? Clássico, sabia chegar, tinha aquela tranquilidade de finalizar no gol, quando pegava a bola. Então assim, eu achava muito linda a forma do pai jogar, né? Articular o meio de campo acolá, gritar com o jogador, chegar acolá, e aquilo ali, graças a Deus que até nisso a família também influenciou. Pois é. Mas a família era a base. Pois é, o que é família, ó. Passou de pai para filho, filho agora para sobrinho, né? E a geração vai indo, né? O pessoal do futebol quando tem raiz, não tem pra ninguém, né? Chega mesmo, né? Júnior, durante a tua caminhada no futebol, tu já no dia também joga no subúrbio já, amador? Eu sei que a gente viajou muito, né? Logo quando a gente começou a treinar, né? A gente treinava, como eu te disse, ferroviária, a gente naquele tempo de 20 anos, 22 anos, a gente viajava, participava de alguns jogos fora, né? No interior. E ali a gente trazia alguma coisa, né? Trazia da merenda, né? Porque geralmente aquela época ali, quando a gente jogava no interior, às vezes quando o dono do time também tinha dinheiro, às vezes ele dava um bezerro, dava um gado, né? Dava um carneiro. Nos interior aí o pessoal dava assim. Eu me encontrei muitas vezes que eu viajei também com o Chiquinho, né? O finado Chiquinho, grande atacante. Às vezes encontrava ele na rodoviária. Vai pra onde, Chiquinho? Vou jogar no interior, né? E assim, eu também joguei uns 2 anos ali no Campeonato Bonabuiú, muito bom. Quero até mandar um abraço aí para o Vandim, né, lá do Bonabuiú, para o Roberto, né, são grandes pessoas do Bonabuiú. Porque eu joguei há 2 anos no Bonabuiú, muito bom o campeonato lá, o pessoal gosta muito de futebol, tá? Consegui levar eu mais 2 rapazes lá de Xadá, a equipe lá do Roberto, para a final do campeonato, né? Inclusive a gente não foi campeão com a minha, né? Eu perdi o pênalti na última cobrança, né? E aí o time não foi campeão, mas fiz muita amizade lá no Bonabuiú através de futebol, porque o futebol amador, assim, tanto futebol profissional como amador. Onde você vai, você tem os amigos, né? Então o futebol amador, ele é muito importante nessas coisas, essas partes. Assim como nós temos dito, naquela época,
nós era atleta, né, de sair pros interior, jogar nos interior, o pessoal chamava, tinha. Muito bom, era. Muito bom, né? E aí, Júnior, você foi um desses caras da raiz, né? Saía na sexta-feira à tarde, né? Voltava na segunda-feira. Domingo, segunda, né? Segunda da manhã, passava Pitombeiras ali, né? Muito bom naquela época. Júnior, me fala uma coisa, pra você assim, só questão de opinião. Pra você, quem é o melhor jogador do brasileiro atualmente? Brasileiro que eu falo assim, ele atuando na Europa aqui no Brasil, pra ti qual é o melhor jogador que tá atual? Rapaz, por ser flamenguista, Everton Ribeiro pra mim é o cara do momento. É o Everton Ribeiro pra você? Aí é a opinião, né? Não sabe. E pra você aqui hoje, no futebol cearense, quem é a melhor equipe hoje? Ceará, né? É questão. Ceará e Fortaleza são duas grandes equipes, né? Assim, né? Duas grandes equipes. Mas assim, sabemos que o futebol, tanto amador como profissional, a gente faz grandes amizades, né? Não é à toa não, né, Júlio? Por isso que esse futebol, ele é internacional mundialmente, né? Os quatro cantos do mundo. O futebol é um esporte muito conhecido. Mas a gente joga futebol, né? Então, agora, depois de a gente a gente não para de jogar futebol, né? Porque hoje eu, Júnior, apesar que eu tô com mais de 2 meses, 3 meses que eu não atuo, né? Só estou no time campo, o Júnior, ele tá em atividade. O Júnior, eu admiro muito esse cara porque ele trabalha em 2 empregos, parece aquele o filme do Cris, né? Trabalha em 2 empregos, o cara vem, joga, não consegue fazer uma grande partida, né? Porque ele trabalha no hospital, né, Júnior? Mas é aquilo que eu disse no início, né, Ricardo? Vem muito, porque graças a Deus eu nunca fui um cara de farrear, nunca fui um cara de fumar cigarro, de estar bebendo, né? Nunca fui um cara de ser, não. Então, isso aí ajuda muito na genética, né? É verdade, na musculatura. Tem essa parte aí, não é tão assim bichado, né, dentro do futebol, né? Porque também, então, várias passagens marcantes dentro do futebol amador, né? Teve uma história minha, Júnior, que eu me lembro, eu jogando pela equipe do Palmeiras aqui, eu fomos jogar pelo campeonato, não me lembro qual campeonato, lá no Barroso, no campo do Remo, né? Hoje é uma areninha. E ali o campo lotado, muita torcida do Palmeiras e o torcedor lá do Barroso ali, né? Era Palmeiras e Autopeças, uma empresa que tinha aí. Eu fazendo um grande jogo, né? Não sei se eu acho que o gol foi meu, largando o jogo lá. Eu sei que lotado, né? Aí o nosso treinador, um abraço aí pro João Leite, né? Vai ver isso aí depois do programa aí. O João Leite vai e resolve me tirar. Ele me tirou e o pessoal querendo botar eu para de campo de volta e a briga lá, ao final o pessoal agredia ele, né? E ali eu fiquei chateado de sair do jogo daquele tão importante, né? Um jogo muito bom, onde eu era o melhor da partida, modesta parte, né? E ali eu vi uma reação da torcida contra o João Leite. Então nessas coisas do futebol a gente tem história do futebol raiz, né? Porque acontece, né? Às vezes está num momento bem, aí o treinador vai e tira você do jogo, como naquela época os campos lotados, né? Então tinha uma cobrança, né? Eu me lembro que no final de semana, para a gente jogar, eu minha parte, no sábado eu ia dormir cedo, né? Para o domingo tá atuando bem dentro do futebol subúrbio, você vê como é que a gente chega, né? Naquela época, não era qualquer atleta que jogava um titular, era difícil, né? Isso. Então eu tive uma época que eu peguei jogadores bons, né? O Palmeiras aqui, muitos jogadores bons. Na época o Ayrton estava surgindo no futebol também, ele já jogava seleção do povo aqui, o Ayrton no Ceará. E o Ayrton, ele tanto jogava a seleção do povo, como aqui lá ele jogava também o Dendê. Dendê é uma equipe que eu nunca consegui vencer o Dendê. Às vezes que eu joguei contra o Dendê, eu ou empatava ou perdia. Porque sempre foi uma grande equipe dentro do futebol amador, né? Foi uma das melhores. Não sei como é que tá o Dendê hoje, né? Pois é, Júnior, mas aí eu quero falar mais sobre a teu respeito aqui. Caso você está dizendo aí que você era criança, você tinha esse sonho de ser um jogador profissional quando criança? Você chegou no Brasil, né? No Brasil, para no futebol, né? É verdade. Eu acho que em cada 100 crianças, se for feita essa pergunta, eu acho que todas as 100 vai ter a mesma resposta, né? É
aquela que vai dizer que quer ser outra coisa, sem não ser um jogador de futebol, né? E bem que no nosso tempo, Ricardo, naquele tempo, né? Era tempo de Zico, né? Era tempo de grandes jogadores que tinham uma certa influência sobre a gente, né? A gente via aqueles caras, nosso time, né, do coração, seleção brasileira, dava gosto de se assistir, de ver aqueles homens jogando. Sócrates, né? A gente via jogando, muitos jogadores bons que hoje fazem falta, que não tem aquele nível no cenário brasileiro que a gente estamos hoje, né? Mas naquele tempo não, naquele tempo a gente via que realmente aqueles atletas dentro de campo, eles jogavam com amor à pátria, né? Amor à camisa, realmente falava-se em seleção brasileira, os outros clubes temiam, né? Sabia que iam jogar contra bons jogadores que realmente jogavam ali para ganhar, né? Tinha um espírito de vitória ali dentro. Então, esse tipo de atleta, assistindo esse tipo de futebol, a gente se sentia influenciado a também jogar, né? Verdade. Então, assim, eu tive, sabe, teve um período da minha vida que eu queria realmente ser atleta profissional, mas como eu te disse, né? A gente começamos a trabalhar desde cedo, tinha também a realidade, né, que a gente vivia, né? Isso era um sonho, mas a gente tinha uma outra realidade, e a realidade que a gente tinha era de ajudar os pais dentro de casa. Comecei a trabalhar muito cedo, desde meus 13 anos de idade, né? Entrei para aquele guarda-mirim, né? Fazer parte do BBTran, que era aqueles guardas de trânsito, onde eu fiquei dos 14 anos até os meus 18 anos. Então isso aí também foi um pouco de empecilho, mas sempre estava lá, né? Inclusive, até lá dentro da polícia tinha um time, onde a gente também, quando tivemos 17 anos, 16, 17 anos, nós participamos, né? E lá o dono desse time era um sargento da polícia, né? Que era o nosso comandante, que ele era o treinador desse time, e ele sempre nos levava, sabe? Então assim, a gente tinha um sonho de que, por ser da polícia, e naquele tempo o Tiradentes estava em alta, né? Que é o time da polícia, a gente tinha aquele sonho de que ele pudesse arranjar uma vaguinha pra gente ali, sabe? Mas eu sempre tive um sonho de participar, de ser assim como de você, com certeza o Dizinho teve sonho, né? O Dizinho que é um grande jogador, irmão do Júnior, né? Que é o pai dos meninos, do Robert e do Davi. Até ele teve jogando as partidas com a gente aqui no Giverano. E já falando sobre no momento que o Júnior agora ele joga, chegou à idade e joga hoje o Master, né? O Master do Giverano aqui do São João. Eu queria saber, Júnior, quais são as razões, né, pelas quais você gosta de fazer parte da equipe do Giverano? Em primeira mão, antes de tudo, né? Dizer até que muitas vezes não quero deixar, porque a idade não condiz com a aparência, né? Dizem que muitos acham que eu tenho 30 anos. É verdade, parece ser mais jovem, né? Mas o motivo a gente querer fazer parte, né? Que na realidade eu não vou dizer nem motivo, né? A satisfação de fazer parte da equipe do Giverano, a gente já faz parte já de algum tempo, não é de hoje, né? Que a equipe existe. É verdade. É uma equipe que já é uma equipe sólida, né? Aí no futebol do subúrbio. É uma equipe muito desejada por muitos atletas. Por quê? Porque é uma equipe diferenciada, né, Ricardo? Como eu disse no início, é uma equipe onde a grande maioria dos seus atletas são cristãos. É verdade. São cristãos, né? Dá 70%, 80% do time é cristão, né? Isso, são cristãos. E a gente não vê dentro dessa equipe, é uma equipe família. Você falou de família, tanto é que o nosso grupo, para quem não sabe, o nosso grupo tá ali, né? É Família Giverano, né? Família Giverano. Por quê? Porque graças a Deus todos os atletas se respeitam. A gente não escuta palavrão, tem um momento da oração. O nosso grupo talvez 50-50 de 100 mensagens, 50 são sobre futebol e 50 são mensagens evangelísticas, né? Não é só a preocupação pela bola, mas nós temos uma preocupação pelo ser humano, né? Pela pessoa, pelo homem. Tanto é que a gente usa aquele espaço, né, dado pelo WhatsApp,
para estarmos falando da palavra de Deus, do amor de Deus, da preocupação que Deus tem com a sua vida. Então eu vejo que a equipe Juverando, ela vai muito além do que uma equipe de futebol. É uma família, né? E isso a gente se sente muito privilegiado em poder fazer parte dessa família Juverando. Que, como eu disse aqui, muitos atletas que estão aí, eles desejam hoje participar dessa equipe, né? A gente mora ali, a gente mora aqui próximo aqui, quando a gente está fazendo nossas corridas, né, junto com meu filho, que está ali nos bastidores ali, né? É, o Samuel. Minha esquerda, né? Samuel, esquerda ali. Né? Quando a gente está ali fazendo as corridas, muitos falam, atleta do Juverando, tu joga Juverando, né? Quer dizer, hoje a equipe Juverando é um referencial. É verdade. É um referencial. Então não tem como você não dizer que você sente um prazer, né, em fazer parte dessa equipe. Verdade. Né? Hoje a gente vê que esse último jogo aqui estava escrito 20 atletas, né, para poder participar de uma partida. Isso, correto. E ninguém briga. O que eu acho lindo na nossa equipe, Antônio Carlos, é que vai os 20 atletas, né, entra uns para dentro de campo, fica o restante ali na reserva, mas nenhum reclama. Nenhum. Porque sabem que estão sendo ali reserva de outros atletas também que jogam bola também, como eles jogam bola, né? E eles sabem que quem está ali dentro de campo também vai dar de conta do recado, assim quando eles entrar também dão conta, né? Então assim, é muito bom participar hoje é uma satisfação poder fazer parte. A gente também elogia muito a forma que o Antônio Carlos organiza o time, né? A preocupação que ele tem em fazer as escolhas dos seus atletas, porque não é qualquer atleta que nós temos chamado, né? E eu lhe parabenizo muito aqui, né? Graças a Deus Deus está dando essa oportunidade, né, de estar aqui na frente do celular, né, sendo transmitido aí pelo Instagram, e lhe parabenizar pela preocupação que você tem de preparar os uniformes, de comprar uniformes melhores para a equipe, né? De levar lá o suco, levar água, né? Do transporte para poder os jogadores irem ali. Então assim, a gente lhe parabeniza, viu, Antônio Carlos, porque a gente vê que realmente você tem se preocupado, tem se dedicado a essa equipe e está aí o resultado. O resultado, sabe o que é? É que em qualquer canto daqui de Messejana que você chegar, você vai ver que falar de Juverando é falar de um time que hoje é referência dentro do futebol do subúrbio, né? De Fortaleza, tá certo? Então, parabéns para essa equipe. A gente sabe que ela tem muito ainda a crescer, né? Tem muito a crescer, que os atletas realmente compram as suas ideias, né? As ideias que você tem, eles compram lá. E parabéns, né? Que Deus cada vez mais usa a sua vida, viu? Amém. E também escolhi você aqui também, né? Amém, amém. Júnior manda um abraço aqui pro Thiago, que ele tá aqui na live, né? Assistindo. E ele falou que tua mãe e teu pai também estão assistindo a live e gostaram muito, né, do que você falou. E o Hermin também tá na live, né, comentou aqui, melhor atacante do São Bernardo. E o Paulo também tá aqui assistindo, né, comentando aqui que tá gostando. Então é isso. Manda um abraço aí, Júnior. Um abraço, Thiago. Seus pais também. Pai, né? Também, né? A mãe. Se hoje nós temos essa base, é exatamente devido a eles, né? Hermin, abração, viu? Hermin aí, a gente se lembra, né? Paulo tá pedindo um abraço também. O irmão Paulo. Paulão, você é referencial nessa zaga, viu? É verdade. A nossa zaga, quando você tá, né? Referencial. Um abraço para todos que estão nos assistindo aí, viu? Dando essa força, né? Porque... como a gente tá falando, ó, mandar um abraço aí pros pais do Júnior aí, viu? Que souberam criar um grande homem, né? Porque a educação é dentro de casa, né? A escola só vai ajudar, né? Mas quem dá educação é os pais. Então os pais do Júnior aí estão de parabéns por esse grande caráter, esse grande homem. Um abraço aí para todos do Juverando, né? Para o Paulão, para o Hermin. Esse Hermin é um grande jogador. Demais, diferenciado, né? E tô esperando que ele se apronte para voltar pro Juverando, né? O cara tá aí tentando fazer atividade aí para voltar. Ele e o Hélio, né? O Hélio também o Hélio é um grande jogador. E falar sobre Hélio, o Hélio tem uma história bonita. Achei ele assim, o Hélio. Não, é porque o Hélio é o seguinte, é um jogador que nunca passou por base nenhuma, um jogador que nunca atuou em categoria nenhuma, e é um excelente
excelente zagueiro. É isso que eu acho interessante. Ele joga muito, cobra falta bem, pênalti bem, grande jogador o L. Seguro, né? Seguro, então, é assim, sabe, Júnior? O futebol é isso. O futebol é alegria. E isso eu estou feliz porque nós estamos aqui, graças ao nosso Deus, com saúde e poder falar sobre o futebol amador. Falar de histórias bonitas, história que você teve dentro do futebol. O Júnior aqui, eu me lembro ele jogando, como ele disse, foi um grande atacante, um cara que marcava muito gol. Agora, depois de uma certa idade, já veterano, já joga mais voltando para o meio campo, né? E, inclusive, a última partida que ele fez agora foi uma grande partida, onde consagramos uma vitória por 2-0, né? Contra a equipe do... Boa equipe do Fernando, boa equipe do Fernando, né? O Fernando, uma grande pessoa. E assim, futebol amador é isso, né? É a alegria de jogar, a alegria de fazer parte de uma equipe e poder estar atuando bem, né? Quero mandar um abraço aí também para todos, né? O pessoal aí do... eu falar, o Jogueiro também tá pedindo um abraço. É o Messi, é? Acho que é. Abraço aí pro Messi aí. O Hermin também tá comentando aqui, esse do outro lado é o melhor, Antônio Carlos. Obrigado, Hermin. Obrigado, cara. Também um abraço pro Jadson, né? Nosso artilheiro, né? O Jadson chegou há pouco tempo na equipe, mas tem marcado presença, né? O Jadson, seus gols aí, através dos gols dele, nós temos conquistado aí vitórias, viu? O Jadson. Nildo também, né? Nildo, homem do... Eu não sei se ele tem só 2 pulmões, pra mim o Nildo tem 4 pulmões. Verdade. O homem corre, viu? Um abraço aí pra vocês, viu, Jadson, Nildo, viu? Inclusive aí o que a gente tá falando do Jadson, o Jadson há pouco tempo chegou no Juverano, ele já é um dos artilheiros do Juverano, em 4 partidas eu acho que ele fez uns 7 gols, um grande jogador, um grande homem. Também, Jadson, quero mandar um abraço aí pro nosso pastor Ismar Araújo, né? Ele que também tá tentando se recuperar do tendão para voltar a jogar. E eu espero que ele venha fazer parte do Juverano, o pastor Ismar Araújo, cara também categoria, joga muito, sabe, o pastor Ismar Araújo. E eu vou trazer ele aqui no programa também, o programa porque ele passou por base parece que foi do Fortaleza, foi do Ceará, ele passou, foi um jogador de base, é um grande jogador, o pastor Ismar Araújo, que é o pastor onde o Jadson, lá da igreja do bairro de Fátima, onde o Jadson se congrega lá, né, o Jadson, nosso atacante, ele e o Roque, grandes jogadores, né, da equipe do Juverano. O meu cunhado também é o Thiago, né? O Thiago que é muito Miguel, mano. Mas eu deixar ele dar Miguel, joga demais. Mas é um bom zagueiro, o Thiago. Gosto muito de futebol. Obrigado, Thiago. É bom jogador. Quero mandar um abraço aí para o nosso goleiro aí, o Alex, para o Douglas, goleirão também, né? Os 2 paredão aí. Um abraço para todos que estão nos assistindo, porque esse programa não é meu, é nosso, né? Foi uma coisa que Deus colocou para mim criar esse programa. Então tudo é para a honra e glória do Senhor. Acredito que eu vou conseguir, se Deus permitir, trazer todos os atletas do Juverano para fazer parte desse programa, né? Cada segunda-feira, toda segunda-feira vamos estar aqui às 19h30, certo? Vamos estar participando do programa, né? Mandando aqui, falando a resenha do futebol amador, né? Né, Júnior? É isso que eu estou dizendo na história. Depois vamos tentar trazer também o Dizinho aqui, o Dizinho que resta dúvida, é um grande jogador. Às vezes que ele jogando pela nossa equipe, tem uma categoria grande, né? É diferença, né? É diferença, né? E todos que fazem parte do Juverano. Júnior, pra você me falar uma coisa, Deus pra você, me fala de Deus. Deus, falar de Deus, Ricardo, é falar de alguém que tem nos abençoado, né? Com essa situação que o mundo todo tem enfrentado, né? O mundo tem enfrentado aí dias difíceis, né? Com essa pandemia aí. E falar de Deus é falar de porto seguro, né? É falar de proteção, é falar de vida, né? Falar de Deus é falar, Antônio Carlos, de bênçãos. Porque se nesse momento eu e você estamos aqui, né? Podendo participar desse momento, desse programa aqui que Deus tem colocado no seu coração para você estar realizando, é porque Ele tem nos permitido, né? Deus é a razão de estarmos aqui nesse momento. E quando a gente fala de Deus, a gente fala de vida, fala de libertação, né?
fala de livramentos, de milagre, porque é nisso que o nosso Deus, que o Deus que a gente serve, ele é especialista em milagres, em mudar vida, em transformar vidas que para muitos não tem jeito, né? Não tem futuro. Deus vai lá e mostra que com ele é diferente. Então, falar de Deus é falar de mudança, é falar de esperança, é falar de milagres, né? Então, Deus para mim é meu tudo. Quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Não adianta muito dinheiro, não adianta casas boas, casa bonita, carros luxuosos, não adianta conta gorda em banco se você não tem Deus na sua vida. Verdade. Porque o homem, quando ele tem Deus na vida, ele não se preocupa só simplesmente consigo, mas o homem que tem Deus na vida, ele se preocupa com o próximo, né? Porque é isso que Deus coloca no nosso coração, é isso que Deus coloca na nossa vida, é o amor, né? É o desejo de fazer a diferença na vida do próximo. Então Deus para mim é tudo. Deus para mim é tudo. É verdade, é verdade. Se hoje nós estamos aqui podendo participar agora aqui desse programa, é porque Deus nos livrou, Deus sustentou. Até aqui Deus tem nos abençoado, né? Muito bom a gente ter uma intimidade com Deus, porque Deus, ele sempre vai dar o nosso controle, Deus vai dar o controle de tudo, sabe? Então, se hoje está voltando a normalizar, né? Porque Deus está no controle. Daqui uns dias aí vamos ter subúrbio com gente assistindo, vamos ter os estados com pessoas assistindo jogos, né? Porque Deus está no controle, Deus não perdeu o controle. Então, nós vivemos pela fé. Eu creio, assim como o Júnior crê, eu creio que nós vamos ter grandes dias aí, porque Deus está no controle de tudo. Deus, ele nos ama, né? Então Deus é tudo para a nossa vida, né? Hoje nós temos uma intimidade com Deus porque nós buscamos a Deus, a intimidade com o Senhor, né? E Deus para nós é tudo. O futebol de verano, inclusive o hino dos veranos, ele fala sobre, foi criado, Deus me deu a sabedoria, porque o homem não consegue nada sem Deus, ele deu a sabedoria de criar o hino dos veranos, né? O hino dos veranos, ele fala sobre a parte lá de Isaías, né? Sobre essa coisa, né? A palavra do Senhor, que a palavra do Senhor ela liberta, onde ela vai, ela liberta as vidas, né? E assim, é tão bom a gente estar jogando futebol e sempre assim, buscando o Senhor, porque é o nosso Deus que dá o controle aí dentro de campo, porque dentro de campo, às vezes a gente jogar subúrbio aí, meu irmão, tem cada árbitro que apita mal, né? Inclusive aquele jogo que a gente foi jogar ali no Zé Walter, né? O árbitro apitando mal, né? E a gente, às vezes, quer sair do controle, mas Deus, ele nos ensina a ter a mansidão, né? Para que a gente não vai sair do controle. É Deus que está no nosso ser, né? Cada dia e tem nos controlado, né? Então o futebol é assim, Júnior. É como eu estou dizendo, eu já agradeço, né? A oportunidade, agradeço o convite. Quando eu convidei o Júnior aqui, o Júnior não disse, eu vou toda hora. Assim como eu convidei meu irmão Paulão no primeiro programa, né? O Paulão, ele disse, não, eu vou, ele veio, um cara humilde. E são assim, o programa é feito de pessoas que têm raiz dentro do futebol, mas pessoas humildes de caráter, né? Como o irmão Paulão, o Júnior também veio hoje aqui contar a história dentro do futebol, assim como ele começou. O Júnior foi um grande jogador, artilheiro. Ele junto com o Aldizinho já viajaram muitos interiores. Lembra qual os interior que jogou já, Júnior? Já fui para Pitombeira, passei por Pitombeira, passei por Serra do Félix, interior de Arroz. Alguns interiores que a gente aqui no momento não vem na lembrança, né? Mas já alguns já. Já, né? Pois é assim, eu vejo assim, naquela época da gente, né? Eu me lembro que tinha um jogador muito engraçado, e já falando aqui sobre o Bugrê, né? O Bugrê é muito engraçado, nós jogando ali na Messejana pelo Guarani. Eu me lembro que o Bugrê tinha uma mania de dar a bola vindo alto, aí ele ameaçava pegar a bola com as mãos, aí o marcador parava. Aí quando a bola descia, ele saía e o cara ficava parado. Olha como é que ele fazia as graças dele, né? O Bugrê é muito engraçado. Jogava muita bola, mas dentro de campo era engraçado. Tinha dessas isso que ele fazia, eu ficava assim, como é que pode o cara fazer um negócio desse, né? Então era a época do futebol raiz,
a época de jogadores inteligentes, né? Que sabia sair nos momentos difíceis. Inteligência. Naquela época eu vou falar muitos nomes aqui, a gente vai falar, a gente fica a noite todinha, né? De grandes jogadores, né? Como o Bigal, que eu vou tentar trazer o Bigal aqui do nosso programa. Esse cara, muito grande jogador, o Bigal, né? Mora messejando ali. Trazer essas personalidades. Já quero agradecer, né? Quero mandar um abraço para todos que estão nos assistindo. Mandar um abraço para o Marcelo, que é o nosso próximo convidado, o Barriga, né? O Marcelo do Maranguape aí. Quero mandar um abraço para todos da equipe dos Verano. Quero mandar um abraço aí para o Lucas, né? Para o Messi aí. O Messi é um cara canhoto, joga muito. Ele trabalha na Cagés, mora ali para a banda do Lago, de Agaraí, joga muito. Tô doido para trazer para os Veranos, sabe? Camisa 10 também, indo e voltando. Mas o cara é difícil, viu? Para contratar o homem é difícil. Quero mandar um abraço aí para o Messi aí, para o Lucas, né? Para todos que estão assistindo. Quero agradecer aqui a presença do Júnior. Júnior, desde já, cara, eu quero dizer que continue essa jornada. Eu sei que o trabalho, você trabalha demais, mas tira o tempo para continuar fazendo atividade, para quando for dentro de campo você arrebentar. Como o último jogo agora, o Júnior jogou muita bola. Para mim, o destaque foi o Jason, mas depois do Jason, o Júnior foi o cara que se destacou dentro do jogo, né? Bem fisicamente, bem ali, você passando a bola muitas vezes, criando a jogada, né? Onde a gente rapidamente conseguimos fazer 2 gols na equipe adversária, né? Então o Júnior foi importante dentro desse jogo. Um cara de inteligência, criar jogo para o lateral e para os atacantes, né? A nossa equipe teve muito bem no último jogo. Eu já quero agradecer. E queria que você desse uma palavra aí às pessoas, os mais jovens que quer ser um jogador de futebol. Só uma palavra aí para a gente acabar o programa. Em primeiro lugar, agradecer, né? Que agradeceu pelo convite. Sempre que você sentiu o desejo de estarmos aqui, nós estamos aqui também para contribuir, né? Para colaborar com esse programa, tá certo? E também agradecer pela audiência, né? Que estão aí nos assistindo através do Instagram, né? Da plataforma do Instagram. Um abraço para todos e o conselho que eu deixo para esses jovens que pensam, né, em ser jogadores de futebol, não deixe ninguém jogar água nos seus sonhos, né? Água fria nos seus sonhos, tá certo? A única pessoa que pode dar uma palavra final é Deus. Eu tenho certeza que o desejo de Deus para a nossa vida é que a gente venha ser bem sucedido, né? Tanto na área espiritual como na área secular. Então, trabalhe, né? Com honestidade, tá certo? Foque no seu objetivo e vá à luta porque nada vem por acaso, tá certo? Tudo vem através do trabalho, através do sacrifício. Mas o bom do trabalho, o bom do sacrifício é o fruto que é colhido depois, tá certo? Então não desiste dos seus sonhos. Se você tem vontade, né? Se Deus te deu talento, vá em busca, lute, porque a parte que compete a Deus Ele faz e faz muito bem. Agora nós temos que fazer a nossa, tá certo? Eu quero falar também algo para você que está nos assistindo, né? Dizer que você é especial para Deus, que Deus lhe ama, tá certo? E que procure viver uma vida honesta, né? De honestidade, tá certo? Fazendo aquilo que realmente você possa contribuir com outras vidas, porque quando a gente contribui com outras vidas, quem está sendo o maior beneficiado somos nós mesmos, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Amém. Certo? Obrigado aí, viu? Um abraço. Só quem tem raiz no futebol profissional e amador, toda segunda-feira às 19h30. Espero que contar com a sua presença, né? Aqueles que estão nos assistindo. Segunda-feira estamos aqui de novo, mais um Marcelo, nosso convidado. Um abraço aí, que Deus possa abençoar vocês. E se Deus permitir, segunda-feira estaremos aqui de novo no programa. Só quem tem raiz no futebol profissional e amador. Um abraço. Teve um comentário?